Pegue isso para você, doença não é de Deus. Do mesmo jeito que você vai resistir pecado se vier na sua vida para não manchar sua santidade, resista à doença para não matar seu corpo. Do jeito que a salvação, como perdão de pecados, está para o seu espírito, a cura está para o seu corpo. Olá, sejam bem-vindos ao meu canal. Esse é o terceiro vídeo sobre heresias neopentecostais. Se você tem acompanhado os conteúdos deste canal e tem gostado, já deixa o seu like para que o YouTube impulsione esse vídeo para outras pessoas também. Se você é novo por aqui, assista o vídeo até o final e se gostar do conteúdo, faça a sua inscrição. Combinado? Então, bora pro vídeo. Uma afirmação muito comum entre os neopentecostais é que toda doença tem origem no diabo, desde uma gripezinha até uma doença mortal como câncer. Então, dizem eles, se uma pessoa está enferma, até mesmo um crente, é porque o diabo acessou o corpo dessa pessoa por meio de uma legalidade dada, seja por ela própria ou por um parente do passado. Logo, eles acreditam que uma pessoa doente, até mesmo um salvo, foi tocada pelo diabo e está provavelmente sob uma maldição hereditária. E para embasar esse ensino, os pregadores do movimento da fé e da confissão positiva usam o texto de Isaías 53 e afirmam que a cura divina está 100% garantida na expiação. Ou seja, quando Cristo morreu na cruz, com ele morreu também toda a enfermidade dos crentes. Então, se alguém está doente é porque não se apropriou e não tomou posse desse benefício, ou não tem fé, ou até mesmo está em pecado. Mas vamos ler Isaías 53 para ver o que realmente esse texto diz? Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Esse texto é citado no Novo Testamento em duas ocasiões. Em Mateus capítulo 8, quando Jesus curou fisicamente a sogra de Pedro, expulsou demônios e curou todos os doentes que foram levados a ele. E em 1 Pedro capítulo 2, quando Pedro diz que Jesus levou sobre si os nossos pecados, dizendo assim que os salvos foram curados espiritualmente. Então esses dois textos e a palavra hebraica sarar, que aparece no final do versículo 5 de Isaías 53, nos ajudam a entender que Isaías 53, 4 a 5 se referem tanto à cura física como à cura espiritual. Mas a tese de que Isaías 53 dá base para crermos que na cruz Cristo levou todas as nossas enfermidades e que por causa disso o crente não pode mais ficar doente, cai por terra, porque o texto de Mateus capítulo 8, que menciona Isaías 53 e relata que Jesus curou a sogra de Pedro, expulsou o demônio e curou todos os enfermos, ocorre muito antes da cruz. Se, como dizem os neopentecostais, a profecia de Isaías se cumpre na cruz, como é então que Mateus diz que ela estava se cumprindo bem antes da cruz? Ou Mateus está errado, ou os neopentecostais estão errados. Eu prefiro acreditar na inspiração do autor bíblico. Bom, que Cristo levou os nossos pecados na cruz, todos concordamos. Então não teremos dificuldades para entender o texto de 1 a Pedro, capítulo 2, versículo 24, né? Mas como entender a citação de Mateus 8, onde o autor associa Isaías 53 às curas físicas? Será que, com base nesse texto, nós podemos concluir que o crente não pode adoecer? De forma alguma. As curas que Jesus realizava em seu ministério tinham um objetivo principal: provar que ele era o Messias profetizado no Antigo Testamento. E é exatamente isso que Mateus está afirmando quando diz que para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Ou seja, o autor conclui que quando Jesus curou fisicamente as pessoas, estava sendo cumprida a profecia de Isaías, provando assim que ele era o verdadeiro Messias esperado pelo seu povo. É exatamente por isso que não podemos esperar a mesma intensidade de milagre nos dias de hoje. Jesus ainda cura, isso é evidente. Jesus ainda realiza milagres grandiosos, isso é evidente. Mas precisamos entender que a intensidade e a frequência com que esses milagres eram realizados por ele no primeiro século tinham o objetivo de provar que ele era o Messias profetizado. Mas a tese de que o crente não pode ficar doente cai por terra por um outro motivo. A Bíblia apresenta homens de Deus, inclusive profetas e apóstolos,
que adoeceram. Em 2 Reis, capítulo 13, o texto diz que o profeta Eliseu, sucessor de Elias, morreu em decorrência de uma enfermidade. Na primeira carta de Paulo a Timóteo, o apóstolo aconselha Timóteo a tomar um pouquinho de vinho por causa da enfermidade estomacal que ele tinha. Em 1 Timóteo, capítulo 4 e 20, Paulo disse ter deixado Trófimo doente em Mileto. Além disso, ele mesmo disse que orou a Deus 3 vezes para que o Senhor o livrasse de um problema pessoal que ele tinha, que grande parte dos exegetas acreditam ser um problema nos olhos, já que Gálatas capítulo 4 e capítulo 6 e Atos capítulo 23, ele nos faz entender exatamente isso. Então, qual é a origem das doenças, já que elas não têm origem no diabo? Bom, a Bíblia apresenta alguns fatores que causam doenças. O primeiro e principal é a queda do homem. Algo que tem sido muito difícil dos neopentecostais entenderem é que quando Adão e Eva desobedeceram a Deus, a presença do pecado no mundo tornou o homem suscetível e vulnerável a todo tipo de doença, desde uma gripezinha até mesmo uma doença rara e incurável pela medicina. O segundo fator são as possessões demoníacas. O Novo Testamento relata alguns casos de pessoas que foram curadas após a expulsão de espíritos de enfermidades, o que nos leva a entender que essas possessões causaram essas enfermidades. Mas precisa ficar claro aqui que essas pessoas não eram convertidas quando estavam possessas, porque um crente salvo, queridos, não pode ser tocado pelo diabo, de acordo com João capítulo 5, versículo 18. E o último fator é o próprio Deus. Em Êxodo capítulo 4, versículo 11, o texto diz que o Senhor fez a boca do mudo e o ouvido do surdo, ou seja, o Senhor fez os homens que falam e os mudos, o Senhor fez os homens que ouvem e também fez os surdos. Em Números capítulo 12 diz que a lepra de Miriam foi provocada por Deus. O livro de Jó relata que o diabo foi apenas um instrumento usado para que Deus realizasse os seus propósitos na vida de Jó. Embora os neopentecostais digam que o diabo destruiu a vida de Jó e que Deus apareceu apenas para salvá-lo, os textos do próprio livro dizem que tudo o que aconteceu com Jó era plano de Deus, ou seja, Deus estava por detrás e sob o controle de todas as coisas que estavam acontecendo e assolando a vida de Jó, inclusive a restauração de tudo. Existem outros exemplos também, como em 2 Reis capítulo 15, quando Deus coloca lepra no rei, e em 2 Crônicas capítulo 26, quando Deus coloca lepra em Uzias. E uma coisa que precisamos ressaltar aqui e deixar bem claro é que a soberania de Deus está em todos esses fatores. Deus nunca é pego de surpresa e nada acontece sem a sua permissão. Então, se uma pessoa nasce com uma doença, permissão de Deus. Se uma pessoa adquire alguma doença durante a sua vida, permissão de Deus. Se uma pessoa fica possessa, permissão de Deus. Então nós podemos concluir que o crente pode sim ficar doente e até mesmo adquirir doenças terríveis durante a sua vida. E também podemos concluir que a tese de que todas as doenças têm origem no diabo não tem fundamentação bíblica. Então, se você é um crente salvo e está doente, não é porque você tem uma maldição hereditária, está endemoniado ou está em pecado. A razão é que a presença do pecado nesse mundo caído nos tornou vulneráveis a todo tipo de doença. Mas fique ciente de que Deus, o Deus que nós servimos, tem o poder de te curar de toda e qualquer doença. E se em sua soberania Ele assim não fizer, você tem a Ele e não existe nada que possa superar isso. Além do mais, o céu para onde você vai, não haverá doença e não haverá morte. E o que você achou desse conteúdo? Foi útil para você? Deixa aqui nos comentários, eu gostaria de saber a sua opinião. Não se esqueça de deixar o seu like e fazer a sua inscrição aqui neste canal. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.